Capítulo 41. Ficamos praticamente em silêncio durante o voo e a travessia até Velaris. Henry já aguardava na casa, as roupas amarrotadas e o rosto perturbadoramente pálido. Fiz uma nota mental para comprar mais sangue para ela imediatamente. Mas em vez de nos reunirmos na sala de jantar ou na de estar, Liz seguiu pelo corredor, as mãos nos bolsos, passou pela cozinha, e saiu para o jardim do pátio nos fundos. O resto de nós permaneceu no vestíbulo, olhando para ele. Silêncio irradiava de Liz. Como a calma antes da tempestade. Foi bem, suponho, disse Henry. Cashon a olhou e seguiu o amigo. O sol e o dia árido haviam aquecido o jardim, trechos verdes agora despontavam lá fora e nos incontáveis canteiros e versos. Liz se sentou na beira da fonte, com os antebraços apoiados nos joelhos, encarando o piso de lajotas manchado de musgo entre os pés. Todos ocupamos nossos assentos nas cadeiras de ferro pintadas de branco. Se apenas os humanos pudessem ver, feéricos sentados em ferro, jogariam fora aquelas bijuterias e joias ridículas. Talvez até mesmo Ellen recebesse um anel de noivado que não tivesse sido forjado com ódio e medo. Se veio aqui fora para se deprimir, Liz, disse Henry, empoleirada em um banquinho, então, diga, que volto para meu trabalho. Olhos violetas se ergueram para os dela. Frios, sem humor. As humanas querem prova de nossas boas intenções. De que podem confiar em nós. A atenção de Henry passou para mim. Feire não bastou. Tentei não deixar que as palavras me ferissem. Não, eu não fora suficiente, talvez até mesmo tivesse fracassado como emissária. Ela mais que basta, decretou Liz, com aquela calma mortal, e me perguntei se eu enviara meus patéticos pensamentos pela ligação. Ergui o escudo de novo. São tolas. Pior, tolas com medo. Liz observou o chão de novo, como se o musgo seco e a pedra formassem algum padrão que somente ele conseguisse enxergar. Poderíamos derrubá-las. Colocar rainhas mais novas, mais inteligentes em seus tronos. Que estejam dispostas a negociar, disse Cashon. Liz fez que não com a cabeça. Demoraria muito. Não temos esse tempo todo. Pensei nas últimas semanas, em como Asriel tentará entrar naquelas cortes. Se nem mesmo suas sombras e espiões tinham conseguido penetrar a organização interna das rainhas, então eu duvidava que um assassino conseguisse. O gesto negativo que Asriel fez com a cabeça para Cashon dizia isso. Continuou Liz, quem sabe se isso de alguma forma impactaria a magia de sua metade do livro. Ela deve ser dada voluntariamente. É possível que a magia seja forte o bastante para ver nossos planos. Liz inspirou, entre dentes. Estamos empacados com elas. Poderíamos tentar de novo, disse Mor. Deixe que eu fale com elas, que vá ao palácio. Não respondeu Asriel. Mor ergueu as sobrancelhas, e um leve rubor manchou o rosto de Asriel. Mas sua expressão era determinada, os olhos de avelã pareciam sólidos. Não vai colocar os pés naquele reino humano. Eu lutei na guerra, se não se lembra. Não, disse Asriel, de novo, recusando-se a tirar os olhos dos de Mor. As asas agitadas roçaram contra o encosto da cadeira. Elas a amarrariam e a fariam de exemplo. Precisariam me pegar primeiro. Aquele lugar é uma armadilha mortal para nossa espécie, replicou Asriel, a voz baixa e áspera. Construído por mãos feéricas para proteger os humanos de nós. Se colocar os pés lá dentro, Mor, não sairá de novo. Por que acha que estamos com tantos problemas para infiltrar alguém? Se entrar no território deles não é uma opção, interrompe, antes que Mor pudesse dizer o que quer que o temperamento que lhe deformava a expressão do rosto tivesse sussurrado para que ela replicasse, o que certamente feria o encantador de sombras mais do que Mor pretendia, e enganar ou fazer manipulação mental podem levar a magia a destruir o livro. Que prova pode ser oferecida? Liz ergueu a cabeça. Quem é essa Miriam? Quem ela foi para Jurian, e quem era esse príncipe de quem você falou? Dracon. Talvez eles pudessem ser usados como prova.
pelo menos para falar a seu favor. O calor se dissipou dos olhos de Mor quando ela arrastou o pé contra o musgo e o piso de lajotas. Mas Rhys entrelaçou os dedos entre os joelhos antes de dizer. Há 500 anos, nos anos que precederam a guerra, havia um reino feérico na parte sul do continente. Era um reino de areia que cercava o exuberante delta de um rio. A Terra Negra. Não havia lugar mais cruel para se nascer humano, pois nenhum humano ali nascia livre. Eram todos escravos, forçados a construir grandes templos e palácios para os grão-feéricos que governavam. Não havia escapatória, nenhuma chance de comprar a liberdade. E a rainha da Terra Negra. A memória se estampou na expressão de Rhys. Ela fazia a Amaranta parecer tão doce quanto Elin explicou Mor, com delicado veneno. Miriam continuou. Rhys era uma fêmea meio feérica nascida de mãe humana. E como a mãe era escrava, a concepção foi, contra a vontade da mulher, e Miriam também nasceu em grilhões e, considerada humana, teve negados quaisquer direitos à herança feérica. Conte a história toda outra hora, interrompeu Anren. O resumo, garota, disse Anren, para mim é que Miriam foi dada como presente de casamento da rainha para seu prometido, um príncipe feérico estrangeiro chamado Dracon. Ele ficou horrorizado, e deixou Miriam escapar. Temendo a ira da rainha, ela fugiu pelo deserto, atravessou o mar, mais deserto, e foi encontrada por Jurian. Miriam se juntou aos exércitos rebeldes de Jurian, se tornou sua amante e era uma curandeira entre os guerreiros. Até que uma batalha devastadora levou Miriam a cuidar dos novos aliados feéricos de Jurian, inclusive do príncipe Dracon. No fim das contas, Miriam abrira os olhos de Dracon para o monstro com quem ele planejava se casar. Dracon desfez o noivado, aliou seus exércitos aos humanos e estava à procura da linda garota escrava havia 3 anos. Jurian não tinha ideia de que o novo aliado cobiçava sua amante. Ele estava concentrado demais em vencer a guerra, em destruir Amaranta no norte. Conforme a obsessão de Jurian tomava conta, o guerreiro não enxergou Miriam e Dracon se apaixonando às suas costas. Não foi pelas costas. Disparou Mor. Miriam terminou com Jurian antes de sequer colocar um dedo em Dracon. Anren gesticulou com os ombros. Resumindo, garota, quando Jurian foi massacrado por Amaranta, e durante os longos séculos depois disso, ela contou ao guerreiro o que tinha acontecido com sua amante. Que Miriam o traíra por um macho feérico. Todos acreditavam que Miriam e Dracon haviam morrido libertando o povo dela da Terra Negra, no fim da guerra, até mesmo Amaranta. E não tinham concluído. Rhys e Mor assentirão. Foi tudo uma forma de fugir, não foi? De começar de novo em outro lugar, com os povos de ambos. Mais acenos. Então, por que não mostrar isso às rainhas? Você começou a contar a elas. Por que interrompeu Rhys, além de não provar nada sobre meu caráter, que parecia ser o maior problema, seria uma grave traição a nossos amigos. Seu único desejo era permanecer escondidos, viver em paz com os respectivos povos. Lutaram e sangraram e sofreram muito por isso. Não vou arrastá-los para este conflito. O exército aéreo de Dracon, ponderou Cashon, era tão bom quanto o nosso. Talvez precisemos chamá-lo no fim. Rhys apenas sacudiu a cabeça. Fim de papo. E talvez ele estivesse certo, revelar a existência pacífica de Dracon e Miriam não explicava nada a respeito das intenções do próprio Rhys. Sobre seus méritos e seu caráter. Então, o que oferecemos em troca? Perguntei. O que mostramos a elas? O rosto de Rhys pareceu arrasado. Mostramos Velaris a elas. O quê? Disparou Mor. Mas Anren a silenciou. Não é sério que quer trazê-las aqui, protestei. É claro que não. Os riscos são grandes demais, recebê-las por sequer uma noite provavelmente resultaria em derramamento de sangue. Rhys continuou. Então, planejo apenas mostrar a elas. Elas vão ignorar, como um truque mental, replicou Asriel. Não respondeu Rhys, e se levantou. Quero mostrar a elas, de acordo com as regras delas mesmas. Anren tamborilou as unhas umas contra as outras.
Como assim, grão senhor? Mas Ris apenas disse a Mor. Avise seu pai. Vamos fazer uma visita a ele e a minha outra corte. Meu sangue gelou. A corte dos pesadelos. Existia uma esfera, pelo visto, que pertencerá à família de Mor havia milênios, a Veratas. Transbordava a magia da verdade que Mor alegava possuir, que muitos em sua linhagem também tinham. E a Veratas era um de seus talismãs mais valiosos e vigiados. Ris não perdeu tempo com planejamento. Iríamos para a corte dos pesadelos dentro da cidade escavada na tarde seguinte, atravessaríamos para perto da enorme montanha dentro da qual era construída, e então voaríamos o restante do caminho. Mor, Cashon e eu éramos meras distrações para tornar a visita súbita de Ris menos suspeita, enquanto Asriel roubava a esfera dos aposentos do pai de Mor. A esfera era conhecida entre os humanos, fora empunhada por eles na guerra, contou Meris em um jantar tranquilo naquela noite. As rainhas saberiam. E saberiam que era a mais absoluta verdade, não uma ilusão ou um truque, quando a usássemos para mostrar a elas como espiar uma pintura viva que aquela cidade e o bom povo existiam. Os demais tinham sugerido outros lugares dentro do território de Ris para provar que ele não era um sádico beligerante, mas nenhum tinha o mesmo impacto de Velaris, alegava Ris. Pelo povo dele, pelo mundo, rezando ofereceria às rainhas aquele pedaço de verdade. Depois do jantar, fui passear pelas ruas e me vi, por fim, na beira do arco-íris, a noite toda, mecenas e artistas e cidadãos comuns entrando e saindo de loja em loja, olhando as galerias, comprando suprimentos. Em comparação com as luzes fortes e as cores alegres da pequena colina que descia até o rio adiante, as ruas atrás de mim pareciam sombreadas, dormentes. Eu estava ali havia quase 2 meses e não tinha reunido coragem para caminhar pelo quarteirão dos artistas. Mas aquele lugar. Ris arriscaria aquela linda cidade, aquele povo amável, tudo por uma chance de ter paz. Talvez a culpa por ter deixado Velaris protegida enquanto o resto de Pritian sofria o guiasse, talvez oferecer Velaris em uma bandeja fosse a própria tentativa de Rizant de aliviar esse peso. Esfreguei o peito, pois um peso se acumulava ali. Dei um passo na direção do quarteirão, e parei. Talvez devesse ter pedido a Mor que viesse comigo. Mas ela partira depois do jantar, de rosto pálido e sobressaltada, ignorando a tentativa de Cashon de conversar. Asriel saíra voando para contatar os espiões. Ele silenciosamente prometerá a um Cashon impaciente que encontraria Mor quando tivesse terminado. Ris. Ele tinha muito nas costas. E não fizera objeções quando eu disse que sairia para caminhar. Nem mesmo me avisara para que tomasse cuidado. Se era confiança ou total fé na segurança daquela cidade, ou apenas o fato de Ris saber o quanto eu reagiria mal se ele tentasse me dizer para não ir ou me desse um aviso, eu não sabia. Sacudi a cabeça, limpando a mente, quando mais uma vez olhei para a rua principal do arco-íris. Eu sentira faíscas nas últimas semanas, naquele buraco dentro do peito, faíscas de imagens, mas nada sólido. Nada que rugisse com vida e exigências. Não da forma como acontecera naquela noite, quando vi Rizant ajoelhado naquela cama, nu e tatuado e com as asas à mostra. Seria burrice me aventurar no quarteirão, de toda forma, quando poderia muito bem ser destruído em um conflito iminente. Seria burrice me apaixonar por ele, quando poderia ser arrancado de mim. Então, como uma covarde, eu me virei e fui para casa. Ris aguardava no vestíbulo, encostado no mastro do corrimão da escada. O rosto estava sombrio. Parei no meio do tapete da entrada. O que foi? Estou pensando em pedir que você fique aqui amanhã. As asas de Ris não estavam visíveis, nem mesmo sua sombra. Cruzei os braços. Achei que eu iria. Não me tranque nesta casa, não me afaste. Ele passou a mão pelo cabelo. O que preciso ser amanhã, quem preciso me tornar, não é algo que quero que veja. Como tratarei você, tratarei os demais. A máscara do grão senhor, falei, baixinho. Sim. Ris se sentou na base das escadas.
Permaneci no centro do saguão quando perguntei, com cautela. Por que não quer que eu veja isso? Porque você acabou de começar a me ver como se eu não fosse um monstro, e não suporto a ideia de nada do que verá amanhã estar sob aquela montanha, colocar você de volta naquele lugar onde a encontrei. Sob aquela montanha no subterrâneo. Sim, tinha me esquecido disso. Esquecido que eu veria a corte na qual Amaranta inspirará a própria, que eu estaria presa sob a terra. Mas com Keshon, Asriel e Mor. Com ele. Esperei pelo pânico, pelo suor frio. Nenhum veio. Me deixe ajudar. Como eu puder. Tristeza ofuscou a luz estelar naqueles olhos. O papel que precisará interpretar não é agradável. Confio em você. Eu me sentei ao lado de Rhys nas escadas, perto o bastante para que o calor do corpo dele aquecesse o ar frio da noite que se agarrava ao meu sobretudo. Porque Mor parecia tão perturbada quando foi embora. Rhys engoliu em seco. Eu podia ver que era ódio e dor, que evitavam que ele me contasse diretamente, não falta de confiança. Depois de um momento, Rhys falou. Eu estava lá, na cidade escavada, no dia em que o pai declarou que Mor seria vendida em casamento a Eris, o filho mais velho do grão-senhor da corte outonal. Irmão de Lúthien. Eris tinha a reputação de ser cruel, e Mor me implorou para que eu não deixasse aquilo acontecer. Apesar de todo o poder, de ser tão selvagem, ela não tinha voz, não tinha direitos para aquela gente. E meu pai não se importava muito se os primos usassem as crias como animais de reprodução. O que aconteceu? Sussurrei. Levei Mor ao acampamento iliriano por alguns dias. E ela viu Keshon e decidiu que faria a única coisa que destruiria seu valor para aquelas pessoas. Não soube até depois, Foi uma confusão. Com Keshon, com ela, com nossas famílias. E é outra longa história, mas a versão resumida é que Eris se recusou a se casar com ela. Disse que Mor tinha sido maculada por um bastardo feérico inferior, e preferia trepar com uma porca. A família dela, eles. Nunca vi e estão sem palavras. Ele pigarreou. Quando terminaram, jogaram Mor na fronteira da corte outonal, com um bilhete pregado ao corpo, dizia que Mor era problema de Eris. Pregado a ela. Rhys falou, com ira, baixinho. Eris deixou Mor à beira da morte no meio do bosque deles. Asriel a encontrou um dia depois. Fiz o possível para evitar que Asriel fosse a qualquer uma das cortes e massacrasse a todos. Pensei naquele rosto alegre, na gargalhada irreverente, na fêmea que não se importava com quem a aprovasse. Talvez porque tivesse visto o pior que sua espécie tinha a oferecer. E sobrevivera. E entendi, porque Rhys não podia suportar Nesta por mais de alguns minutos, porque não conseguia se desvencilhar daquele ódio no que dizia respeito às suas falhas, mesmo que eu o tivesse feito. O fogo de Beron começou a crepitar em minhas veias. Meu fogo, não o dele. E nem o do filho dele. Peguei a mão de Rhys, e seu polegar roçou contra o dorso da palma da minha. Tentei não pensar na familiaridade daquela carícia quando falei, com uma voz firme e calma que mal reconheci. Diga o que preciso fazer amanhã. Capítulo 42. Eu não estava com medo. Não do papel que Rhys tinha pedido que eu interpretasse naquele dia. Não do vento estrondoso conforme atravessávamos até uma cadeia montanhosa familiar, coberta de neve, que se recusava a se dobrar ao beijo do despertar da primavera. Não da descida violenta conforme Rhys nos levou voando entre os picos e vales, ágil e suavemente. Keshon e Asriel nos flanqueavam, Mor nos encontraria nos portões, na base da montanha. O rosto de Rhys estava contraído, e os ombros, tensos enquanto eu o segurava. Sabia o que esperar, mas, mesmo depois de Rhys ter me contado o que precisava que eu fizesse, mesmo depois de eu concordar, ele estava, distante. Perturbado. Preocupado comigo, percebi.
E só por causa daquela preocupação, só para tirar aquela tensão de seu rosto, mesmo que durante os poucos minutos antes de enfrentarmos aquele reino maldito sob a montanha, eu falei, acima do ruído do vento. Anrin e Mor me disseram que a extensão das asas de um macho iliriano diz muito sobre o tamanho de outras partes. Os olhos de Rhys se voltaram para mim, e depois, para as encostas cobertas de pinheiros abaixo. Disseram, é. Dei de ombros, tentando não pensar no corpo nu daquela noite, há tantas semanas, embora eu não tivesse visto muito. Também disseram que as asas de Asriel são as maiores. Malícia dançou naqueles olhos violeta, levando embora a distância fria, a tensão. O mestre espião era um borrão preto contra o céu azul pálido. Quando voltarmos para casa, vamos pegar a fita métrica, que tal? Belisquei o músculo firme como pedra do antebraço de Rhys. Ele me lançou um sorriso malicioso antes de descer. Montanhas e neve e árvores e sol e queda livre total em meio a fiapos de nuvem. Um grito sem fôlego saiu de mim quando mergulhamos. Por instinto, envolvi o pescoço de Rhys com os braços. Sua risada grave fez cócegas em minha nuca. Está disposta a desbravar minha escuridão e erguer a sua, disposta a entrar em um túmulo inundado e enfrentar a tecelã, mas uma quedinha livre a faz gritar. Vou deixá-lo apodrecer da próxima vez que tiver um pesadelo, sibilei, ainda de olhos fechados e com o corpo travado quando Rhys abriu as asas para suavizar nossa queda constante. Não vai não, cantarolou ele. Gostou demais de me ver nu. Canalha. A risada de Rhys ressoou contra mim. De olhos fechados, o vento rugindo como um animal selvagem, ajustei minha posição, segurando-o com mais força. Os nós de meus dedos roçaram em uma das asas de Rhys lisa e fria como seda, mas firme tal pedra quando totalmente esticada. Fascinante. Tateei às cegas de novo, e ousei passar a ponta do dedo por uma das bordas internas. Rhys estremeceu, um gemido baixo escapuliu ao lado de minha orelha. Aí falou ele, contendo a voz, é muito sensível. Puxei o dedo de volta, me afastei o bastante para ver o rosto de Rhys. Com o vento, precisei semicerrar os olhos, e meus cabelos trançados voavam de um lado a outro, mas Rhys estava completamente concentrado nas montanhas ao nosso redor. Faz cócegas. Ele voltou o olhar para mim, e depois, para a neve e os pinheiros que se estendiam infinitamente. A sensação é esta, disse Rhys, e se aproximou tanto que os lábios roçaram a parte externa de minha orelha quando ele lhe lançou um leve sopro. Minhas costas se arquearam por instinto, e ergui o queixo diante da carícia daquele sopro. Ah! Eu consegui dizer. Senti Rhys sorrir contra minha orelha e se afastar. Se quiser a atenção de um macho iliriano, seria melhor puxá-lo pelas bolas. Somos treinados a proteger nossas asas a todo custo. Alguns machos atacam primeiro e fazem perguntas depois se as asas forem tocadas sem convite. E durante o sexo? A pergunta saiu sem querer. O rosto de Rhys era puro interesse felino enquanto monitorava as montanhas. Durante o sexo, um macho iliriano pode atingir um orgasmo somente se alguém tocar as asas no lugar certo. Meu sangue latejava. Território perigoso, mais que a queda letal abaixo. Você já testou se isso é verdade? Os olhos de Rhys me despiram. Nunca permiti que ninguém visse ou tocasse em minhas asas durante o sexo. Isso torna você vulnerável de uma forma com a qual não estou confortável. Uma pena, lamentei, olhando casualmente demais na direção da grandiosa montanha que agora surgia no horizonte, erguendo-se por cima das demais. E encimada, reparei, por aquele palácio reluzente de pedra da lua. Por quê? Perguntou Rhys, cauteloso. Dei de ombros, lutando contra o sorriso em meus lábios. Porque aposto que poderia fazer umas posições interessantes com essas asas. Rhys soltou uma gargalhada ruidosa, e seu nariz roçou minha orelha. Eu o senti abrir a boca para sussurrar algo, mas uma coisa escura e rápida e lustrosa disparou contra nós, e Rhys mergulhou para baixo e para longe, xingando.
Então, outra, e outra, elas continuaram vindo. Não eram apenas flechas comuns, percebi quando Rhys desviou e pegou uma no ar. Mais flechas ricochetearam inofensivamente de um escudo que Rhys ergueu. Ele verificou a madeira na palma da mão e a soltou com um chiado. Flechas de freixo. Para matar féricos. E agora que eu era uma. Mais rápido que o vento, mais rápido que a morte, Rhys disparou para o chão. Voou, não atravessou, porque queria saber onde estavam nossos inimigos, não queria perdê-los. O vento feriu meu rosto, emitiu um guincho em meus ouvidos, se entrelaçou em meus cabelos com garras cruéis. Azriel e Cashon já se dirigiam até nós. Escudos de azul e vermelho translúcidos os envolviam lançando aquelas flechas pelos ares. Eram os sifões em ação. As flechas eram disparadas da floresta de pinheiro que cobria as montanhas, e, depois, sumiam. Rhys atingiu o chão, neve subindo ao seu encalço, e uma fúria como eu não via desde aquele dia na corte de Amaranta deformou a expressão de seu rosto. Eu conseguia sentir aquele ódio latejando em mim, reunindo-se pela clareira na qual agora estávamos. Azriel e Cashon chegaram em um instante, e seus escudos coloridos se encolheram de volta para os sifões. Os três eram como forças da natureza na floresta de pinheiros, e Rhys nem mesmo me olhou quando ordenou a Cashon. Leve-a para o palácio e fique lá até eu voltar. Você vem comigo. Cashon estendeu a mão para mim, mas eu me afastei. Não? O quê? Grunhiu Rhys, a palavra saiu quase gutural. Me leve junto, pedi. Não queria ir para aquele palácio de pedra da lua e ficar andando de um lado a outro, e esperar e torcer os dedos. Cashon e Azriel, sabiamente, ficaram calados. E Rhys, que a mãe o abençoasse, apenas recolheu as asas e cruzou os braços, esperando ouvir meus motivos. Já vi flechas de freixo, falei, um pouco sem fôlego. Posso reconhecer onde foram feitas. E se vieram da mão de outro grão-senhor, posso detectar isso também. Se tinham vindo de Tarquin. E posso rastrear tão bem no chão quanto qualquer um de vocês. Exceto por Azriel, talvez. Então, você e Cashon vão pelo céu, sugeri, ainda esperando a rejeição, a ordem de me trancafiar. E vou caçar no chão com Azriel. A ira que irradiava pela clareira nevada se conteve em um ódio gélido, calmo demais. Porém, Rhys falou. Cashon, quero patrulhas aéreas nas fronteiras marítimas, posicionadas em círculos de 3,5 quilômetros, até Iberno. Quero soldados de infantaria nos vales das montanhas ao longo da fronteira sul, certifique-se de que aquelas fogueiras de aviso estejam prontas em cada cume. Não vamos nos fiar em magia. Ele se voltou para Azriel. Quando terminarem, avise seus espiões de que podem estar comprometidos, e prepare-se para extraí-los. E coloque novos espiões no lugar. Vamos conter isso. Não contaremos a ninguém dentro daquela corte o que aconteceu. Se alguém mencionar, digam que foi um treinamento. Porque não podíamos correr o risco de deixar que essa fraqueza transparecesse, mesmo entre seus súditos. Os olhos de Rhys finalmente encontraram os meus. Temos 1 hora até precisarmos estar na corte. Façam valer a pena. Nós buscamos, mas as flechas caídas foram levadas por nossos agressores e nem mesmo as sombras e o vento disseram algo a Azriel, como se nosso inimigo também tivesse se escondido deles. Mas aquela era a segunda vez que sabiam onde Rhys e eu estaríamos. Mor nos encontrou depois de 20 minutos, querendo saber que diabos havia acontecido. Nós explicamos, e ela atravessou para dar qualquer que fosse a desculpa que evitaria levantar suspeitas sobre algo errado em sua terrível família. Mas, ao fim de 1 hora, não tínhamos encontrado uma única pista. E não podíamos mais atrasar nossa reunião. A corte dos pesadelos ficava atrás de um conjunto imenso de portas entalhadas na própria montanha. E da base, a montanha se erguia tão alta que eu não conseguia ver o palácio no qual um dia eu ficara, acima desta. Apenas neve e rocha, e pássaros circulando ao alto. Não havia ninguém do lado de fora, nenhuma cidade, nenhum sinal de vida.
nada que indicasse que uma cidade inteira de pessoas morava ali dentro. Mas não deixei que minha curiosidade, ou qualquer temor remanescente, transparecesse quando Mor e eu entramos. Rhys, Cashon e Asriel chegariam minutos depois. Havia sentinelas aos portões de pedra, vestidos não de preto, como eu poderia ter suspeitado, mas de cinza e branco traje feito para se camuflar com a face da montanha. Mor sequer olhou para eles ao me levar silenciosamente para dentro da cidade na montanha. Meu corpo enrijeceu assim que a escuridão, o cheiro de rocha e de fogo e de carne assando me atingiram. Eu tinha estado ali antes, sofrido ali. Não sob a montanha. Aquilo não era sob a montanha. De fato, a corte de Amaranta fora o trabalho de uma criança. A corte dos pesadelos era o trabalho de um deus. Enquanto sob a montanha consistia em uma série de corredores e quartos e andares, aquela era uma verdadeira cidade. A passagem pela qual Mor nos levou era uma avenida, e, ao nosso redor, erguendo-se na escuridão, havia prédios e pináculos, lores e pontes. Uma metrópole entalhada da pedra escura da própria montanha, nenhum centímetro deixado de fora ou sem algum adorável e terrível trabalho artístico gravado. Figuras dançavam e fornicavam, imploravam e festejavam. Pilastras tinham sido entalhadas para parecerem vinhas curvas de flores noturnas. Água percorria pequenos córregos, e rios brotavam do coração da própria montanha. A cidade escavada. Um lugar de beleza tão terrível que era difícil manter o espanto e o pesar longe de minha expressão. Música já tocava em algum lugar, e nossos anfitriões ainda não haviam vindo nos cumprimentar. As pessoas pelas quais passávamos somente grão-féricos estavam vestidas elegantemente, os rostos mortalmente pálidos e frios. Ninguém nos parou, ninguém sorriu ou fez reverência. Mor ignorou todos. Nenhuma de nós dissera uma palavra. Rhys me avisara que não falasse que as paredes ali tinham ouvidos. Mor me levou pela avenida na direção de outro conjunto de portões de pedra, escancarados na base do que parecia ser um castelo dentro da montanha. O assento oficial do grão-senhor da corte noturna. Imensas bestas negras cobertas de escamas estavam entalhadas naqueles portões, todas reunidas em um ninho de garas e presas, dormindo e lutando, algumas presas em um ciclo eterno, devorando outras. Entre as bestas, eras de jasmim e de boas noites. Eu podia jurar que as bestas pareciam se contorcer ao brilho prateado das luzes féricas tremeluzentes ao longo da cidade na montanha. Os portões da eternidade, era assim que eu chamaria a pintura que lampejara em minha mente. Mor prosseguiu através dos portões, um lampejo de cor e de vida naquele lugar estranho e frio. Ela estampava um vermelho intenso, os tecidos de organza e gaze do vestido sem mangas se ajustavam aos seios e aos quadris de Mor, enquanto fendas cuidadosamente localizadas deixavam muito da barriga e das costas expostas. Os cabelos de Mor estavam soltos em uma cascata de ondas, e pulseiras de ouro sólido reluziam em seus pulsos. Uma rainha que não se curvava a ninguém, uma rainha que enfrentara todos e triunfara. Uma rainha que era dona do próprio corpo, da vida, do destino, e jamais se desculpava por isso. Mor tomara um tempo no bosque de pinheiro para me vestir, e minhas roupas eram de um modelo semelhante, quase idênticas àquelas que eu havia sido forçada a usar sob a montanha. 2 faixas de tecido que mal cobriam meus seios fluíam até abaixo do umbigo, onde um cinto nos quadris prendia as faixas de tecido em uma só, longa, que descia por minhas pernas e mal cobria a parte de trás. Mas diferente do chifane e das cores alegres que eu usara então, esse era feito de um tecido preto e brilhante, que refletia a luz a cada oscilação de quadril. Mor arrumara meu cabelo como uma coroa no alto da cabeça logo atrás do diadema preto que tinha colocado diante do penteado, ressaltado por grãos de diamante que faziam com que brilhasse como o céu noturno. Mor escurecera e alongara meus cílios, passando uma linha elegante e maliciosa de delineador no canto exterior de cada um. Meus lábios, Mor pintara de vermelho sangue. E entramos no castelo abaixo da montanha. Havia mais pessoas ali, perambulando pelos intermináveis corredores, observando cada fôlego que tomávamos. Alguns se pareciam com Mor,
com os cabelos dourados e os lindos rostos. Até mesmo sibilavam para ela. Mor dava risinhos para eles. Parte de mim desejava que Mor lhes rasgasse a garganta em vez disso. Por fim, chegamos a um salão do trono de ébano polido. Mais das serpentes dos portões da entrada estavam entalhadas ali, dessa vez, enroscadas nas inúmeras colunas que apoiavam o teto de ônix. Era tão alto que a escuridão escondia os detalhes mais finos, mas eu sabia que mais delas haviam sido entalhadas ali também. Eram grandes bestas para monitorar as manipulações e as tramas dentro daquela sala. O próprio trono tinha sido feito de algumas delas, uma cabeça serpenteava ao redor de cada lado do encosto, como se observassem por cima dos ombros do grão-senhor. Uma multidão estava reunida, e, por um momento, eu estava de novo no salão do trono de Amaranta, de tão parecida que era a atmosfera, a malícia. De tão parecido que era o altar do outro lado. Um homem lindo, de cabelos louros, se colocou em nosso caminho na direção daquele trono de ébano, e Mor parou suavemente. Eu soube que era o pai dela sem que o homem dissesse uma palavra. Ele vestia preto, um diadema de prata no alto da cabeça. Os olhos castanhos do feérico eram como terra antiga quando ele disse a Mor: "Onde ele está?" Nenhum cumprimento, nenhuma formalidade. Ele me ignorou por completo. Mor deu de ombros. "Ele chega quando quiser." Ela seguiu em frente. O pai de Mor me olhou então. E obriguei meu rosto a estampar uma máscara como a dela. Desinteresse. Distância. O pai de Mor observou meu rosto, meu corpo e onde achei que veria escárnio e provocação, não havia nada. Nenhuma emoção. Apenas um frio desalmado. Segui Mor antes que o desprezo destruísse minha máscara gélida. Mesas de banquete contra as paredes negras estavam cobertas de frutas fartas e suculentas e tranças de pão dourado, interrompidas por carnes assadas, barris de cidra e cerveja e tortinhas e pequenos bolos, de todos os tamanhos e variedades. Talvez tivesse feito minha boca se encher d'água. Não fosse pelos grão-feéricos em toda a elegância. Não fosse pelo fato de que ninguém tocava na comida, o poder e a riqueza estavam em deixar que fosse desperdiçada. Mor foi direto para o altar de obsidiana, e parei ao pé dos degraus quando ela ocupou um lugar ao lado do trono e disse para a multidão, com uma voz que era nítida, cruel e astuta: "Seu grão-senhor se aproxima. Está de péssimo humor, então, sugiro que se comportem, a não ser que desejem ser o entretenimento da noite." Antes que a multidão pudesse começar a murmurar, eu senti. Senti, ele. A própria rocha sob meus pés pareceu tremer, uma batida pulsante e constante. Seus passos. Como se a montanha estremecesse a cada toque. Todos naquele salão ficaram mortalmente imóveis. Como se petrificados porque a própria respiração poderia atrair a atenção do predador que agora caminhava em nossa direção. Os ombros de Mor estavam esticados, e o queixo, erguido o orgulho bestial e lascivo diante da chegada do mestre. Ao me lembrar de meu papel, abaixei meu queixo, observando por baixo das sobrancelhas. Primeiro Queshon e Asriel surgiram à porta. O general e o encantador de sombras do grão-senhor, e os ilirianos mais poderosos da história. Não eram os machos que eu conhecera. Usando preto de batalha, que delineava as formas musculosas, suas armaduras eram complexas, com escamas os ombros impossivelmente mais largos, os rostos eram um retrato da brutalidade insensível. Os dois me lembraram, por algum motivo, das bestas de ébano entalhadas nas pilastras pelas quais eles passavam. Mais sifões, percebi, brilhavam, além daqueles no dorso de cada mão. Um sifão no centro do peito. Um em cada ombro. Um em cada joelho. Por um momento, meus joelhos fraquejaram, e entendi o que os senhores do acampamento tinham temido nos dois. Se um sifão era do que a maioria dos ilirianos precisava para controlar o poder mortal. Queshon e Asriel tinham 7 cada. 7. Os cortesãos tiveram o bom senso de recuar um passo conforme Queshon e Asriel seguiam em meio à multidão, na direção do altar.
As asas reluziam, as garras no topo estavam afiadas o bastante para cortar o ar como se as tivessem afiado. A concentração de Cashon foi direto para Mor. Asriel se permitiu um olhar antes de observar as pessoas ao redor. A maioria se esquivava do olhar do mestre espião, embora tremessem ao ver a reveladora da verdade ao seu lado, a lâmina iliriana despontando sobre o ombro esquerdo. Asriel, o rosto como uma linda máscara de morte, silenciosamente prometia a todos tormento infinito e irrefriável, e até mesmo as sombras estremeciam quando ele passava. Eu sabia por quê, sabia por quem ele ficaria feliz em fazer aquilo. Tinham tentado vender uma jovem de 17 anos em casamento para um sádico e então a brutalizam de formas que eu não podia, não me permitiria considerar. E aquelas pessoas agora viviam em profundo pavor dos 3 companheiros que estavam ao altar. Que bom! Deveriam sentir medo deles. Medo de mim. Então, Rezant surgiu. Ele libertara o controle sobre o poder, sobre quem era. O poder de Ris tomou conta do salão do trono, do castelo, das montanhas. Do mundo. Não tinha fim ou começo. Nenhuma asa. Nenhuma arma. Nenhum sinal do guerreiro. Nada além do elegante e cruel grão-senhor que o mundo acreditava que ele era. As mãos de Rezand estavam nos bolsos, a túnica preta parecia engolir a luz. E na cabeça de Ris estava uma coroa de estrelas. Nenhum sinal do macho que bebia no telhado, nenhum sinal do príncipe caído, ajoelhado na cama. O impacto total de Rezand ameaçou me sobrepujar. Ali ele era o grão-senhor mais poderoso que já nascera. O rosto de sonhos e pesadelos. Os olhos de Ris encararam os meus brevemente do outro lado do salão conforme ele caminhou entre as pilastras. Até o trono que era seu por direito de sangue, sacrifício e poder. Meu próprio sangue cantava diante do poder que latejava dentro de Rezand, diante de sua pura beleza. Mor desceu do altar e se colocou sobre um joelho com uma reverência suave. Cashon e Asriel acompanharam em seguida. Assim como todos no salão. Inclusive eu. O piso de ébano estava tão polido que pude ver meus lábios pintados de vermelho, ver meu rosto inexpressivo. O salão estava tão silencioso que pude ouvir cada um dos passos de Ris em nossa direção. Ora, disse ele, para ninguém em especial. Parece que chegaram todos na hora, para variar. Erguendo a cabeça enquanto ainda de joelhos, Cashon deu um meio sorriso para Ris, o comandante do grão-senhor encarnado, ansioso para derramar sangue por ele. As botas de Ris pararam em meu campo visual. Os dedos pareceram gelo em meu queixo quando Ris ergueu meu rosto. O salão inteiro, ainda no chão, observava. Mas aquele era o papel que eu precisava interpretar. Ser uma distração e uma novidade. Os lábios de Ris se curvaram para cima. Bem-vinda a meu lar, Feire, quebradora da maldição. Abaixei o olhar, os cílios espessos com rímel fizeram cócegas na bochecha. Ris emitiu um estalo com a língua, e a mão se apertou em meu queixo. Todos repararam na pressão dos dedos dele, no ângulo predatório da cabeça de Ris quando ele disse: Venha comigo. Um puxão em meu queixo e fiquei de pé. Ris passou os olhos por meu corpo, e me perguntei se seria mesmo apenas atuação quando eles brilharam um pouco. Rezand me guiou pelos poucos degraus até o altar, até o trono. Ele se sentou, sorrindo levemente para a monstruosa corte. Ris dominava cada centímetro do trono. Daquelas pessoas. E com um puxão em minha cintura, ele me colocou no colo. A vadia do grão-senhor. Quem eu tinha me tornado sob a montanha, quem o mundo esperava que eu fosse. O perigoso novo bicho de estimação que o pai de Mor agora tentaria avaliar. A mão de Ris deslizou por minha cintura exposta, e a outra percorreu minha coxa nua. Frias as mãos estavam tão frias que quase gritei. Ele devia ter sentido quando me encolhi silenciosamente. Um segundo depois, as mãos estavam mornas. O polegar de Ris, curvando-se para o interior de minha coxa, fez uma carícia lenta e longa, como se dissesse, desculpe.
Rhys chegou a se inclinar para aproximar a boca de minha orelha, bastante ciente de que os súditos não tinham se levantado. Como se, certa vez, há muito tempo, o tivessem feito sem ser ordenados e tivessem aprendido as consequências. Rezant sussurrou para mim, com a outra mão agora acariciando a pele exposta de minhas costelas em círculos preguiçosos, indolentes. Tente não deixar-lhe subir a cabeça. Eu sabia que todos podiam ouvir. Ele também. Encarei as cabeças curvadas dos súditos, meu coração batia forte, mas falei, com a suavidade da meia-noite. O quê? O hálito de Rhys acariciou minha orelha, idêntico àquele que ele me soprara 1 hora antes no céu. Que cada macho aqui está considerando de que estaria disposto a abrir mão para ter essa sua boquinha linda e vermelha para si. Esperei que o rubor e a timidez tomassem conta. Mas eu era linda. Era forte. Tinha sobrevivido, triunfado. Como Mor tinha sobrevivido àquela casa terrível, venenosa. Então, sorri de leve, o primeiro sorriso de minha nova máscara. Que eles vissem aquela linda boca vermelha e meus dentes brancos e litos. A mão de Rhys deslizou mais para cima em minha coxa, o toque territorial de um macho que sabia que era dono de alguém, de corpo e alma. Rhys tinha se desculpado com antecedência por aquilo, por aquele jogo. Aqueles papéis que precisaríamos interpretar. Mas eu me inclinei na direção daquele toque, me inclinei para trás no corpo firme e quente. Estava tão perto de Rhys que consegui sentir o tremor grave de sua voz quando ele disse para a corte. De pé. Como eles se levantarão. Ri de alguns deles, gloriosamente entediada e infinitamente divertida. Rhys roçou o nó de um dedo contra a parte interna de meu joelho, e cada nervo de meu corpo ficou tenso àquele toque. Vão brincar, disse Rhys a todos. Eles obedecerão, a multidão se dispersou, música surgiu de um canto distante. Kir falou Rhys, com a voz perfurando o salão como relâmpago em uma noite de tempestade. Era tudo o que ele precisava fazer para convocar o pai de Mor ao pé do altar. Kir fez nova reverência, o rosto estampando ressentimento gélido ao observar Rhys, e, depois, a mim, olhando uma vez para Mor e os ilirianos. Keshon deu a Kir um aceno lento que disse a ele que o iliriano se lembrava e jamais se esqueceria do que o administrador da cidade escavada tinha feito com a própria filha. Mas era de Asriel que Kir se esquivava. Da visão da reveladora da verdade. Um dia, percebi, Asriel usaria aquela lâmina no pai de Mor. E levaria muito, muito tempo para abrir o homem. Relatório, disse Rhys, acariciando minhas costelas com o nó do dedo. Ele deu um aceno de cabeça para dispensar Keshon, Mor e Asriel, e o trio sumiu na multidão. Em um segundo, Asriel tinha se dissipado em sombras e partido. Kir nem mesmo se virou. Diante de Rhys, Kir não passava de uma criança emburrada. Mas eu sabia que o pai de Mor era mais velho. Muito mais velho. O administrador se agarrava ao poder, ao que parecia. Rhys era poder. Saudações, senhor, cumprimentou Kir, a voz grave e polida até se suavizar. E saudações à sua convidada. A mão de Rhys espalmou minha coxa quando ele inclinou a cabeça para me olhar. Encantadora, não é? De fato, respondeu Kir, abaixando os olhos. Há pouco a relatar, senhor. Tudo está calmo desde a última visita. Ninguém para eu punir. Um gato brincando com a comida. A não ser que queira que eu selecione alguém aqui, não, senhor. Rhys emitiu um estalo com a língua. Que pena. Ele me observou de novo e, depois, se aproximou para puxar minha orelha com os dentes. E maldição, eu me inclinei ainda mais para trás quando os dentes de Rhys puxaram para baixo no mesmo momento em que o polegar subiu pela lateral de minha coxa, percorrendo a pele sensível com um toque longo e lascivo. Meu corpo ficou relaxado e tenso ao mesmo tempo, e minha respiração. Maldito caldeirão de novo, o cheiro, algo cítrico e o mar, o poder escorrendo de Rhys, minha respiração falhou um pouco. Eu sabia que Rhys tinha percebido, sabia que sentirá aquela mudança em mim. Os dedos ficaram imóveis em minha perna.
Kir começou a mencionar pessoas que eu não conhecia da corte, relatórios casuais sobre casamentos e alianças, disputas de família, e Liz o deixou falar. O polegar me acariciou de novo, dessa vez junto com o indicador. Um rugido constante preenchia meus ouvidos, abafava tudo exceto aquele toque na parte interna de minha perna. A música latejava, antiga, selvagem, e as pessoas se esfregavam ao som dela. Com os olhos no administrador, Liz acenava vagamente de vez em quando. Enquanto os dedos continuavam as carícias lentas e constantes em minhas coxas, subindo a cada toque. As pessoas observavam. Mesmo enquanto bebiam e comiam, mesmo enquanto algumas dançavam em pequenos círculos, as pessoas observavam. Eu estava sentada no colo de Liz, seu brinquedinho pessoal, cada toque era visível às pessoas, no entanto, podíamos muito bem estar a sós. Kir listou as despesas e os custos de administrar a corte, e Liz deu mais um breve aceno de cabeça. Dessa vez, o nariz roçou o lugar entre meu pescoço e meu ombro, seguido por uma carícia passageira com a boca. Meus seios enrijecerão, tornando-se fartos e pesados, doendo como aquilo que agora se acumulava dentro de mim. Calor encheu meu rosto, meu sangue. Mas Kir disse, por fim, como se o autocontrole tivesse escapado da coleira. Ouvi os boatos e não acreditei muito. Seu olhar recaiu sobre mim, sobre meus seios, firmes sob as dobras do vestido, sobre minhas pernas, mais abertas do que estavam minutos antes, e sobre a mão de Liz em território perigoso. Mas parece verdade, o bicho de estimação de Talin agora tem outro mestre. Deveria ver como eu a faço implorar, murmurou Liz, cutucando meu pescoço com o nariz. Kir entrelaçou as mãos às costas. Presumo que a tenha trazido como uma declaração. Você sabe que tudo o que faço é uma declaração. É claro. Essa, ao que parece, você gosta de vestir com teias de aranha e coroas. A mão de Liz parou, e me sentei mais ereta ao ouvir o tom de voz, o nojo. E disse para Kir, com uma voz que pertencia a outra mulher. Talvez eu coloque uma coleira em você. A aprovação de Liz deu batidinhas em meu escudo mental, a mão em minhas costelas agora formava círculos preguiçosos. Ela gosta de brincar, ponderou ele, sobre meu ombro. Liz indicou o administrador com o queixo. Pegue vinho para ela. Puro comando. Nenhuma educação. Kir enrijeceu o corpo, mas saiu andando. Liz não ousou sair do personagem, mas o leve beijo que deu sob minha orelha me disse o bastante. Desculpa e gratidão e mais desculpas. Não gostava daquilo mais que eu. Mas, para conseguir o que precisava, para ganhar tempo para Asriel, ele o faria. E eu também. Imaginei, então, com as mãos dele sob meus seios e entre minhas pernas, o que Liz não daria de si. Imaginei se talvez a arrogância e o orgulho, se ocultariam um macho que talvez achasse que não valia muito. Uma nova música começou, como mel gotejando, e depois se desenvolveu para um vento ágil, pontuado por tambores melódicos, incansáveis. Eu me virei, observando o rosto de Liz. Não havia nada de caloroso naqueles olhos, nada do amigo que eu fizera. Abri o escudo o suficiente para deixar que ele entrasse. O quê? A voz de Liz entrou em minha mente. Percorri a ligação entre nós, acariciando aquela muralha de ébano adamantino. Uma pequena fenda se abriu, apenas para mim. E falei para dentro dela, você é bom, Liz. Você é gentil. Essa máscara não me assusta. Vejo você por baixo dela. As mãos de Liz se apertaram sobre mim, e ele me encarou quando se aproximou para roçar a boca contra minha bochecha. Foi resposta suficiente, é. Uma libertação. Eu me inclinei um pouco mais contra ele e abri levemente as pernas. Porque parou, falei para sua mente, para dentro de Liz. Um grunhido quase silencioso reverberou contra mim. Rezando acariciou minhas costelas de novo, ao ritmo da batida da música, o polegar se erguendo quase o suficiente para roçar meus seios. Deixei a cabeça se reclinar para trás, em seu ombro.
Eu me libertei da parte de mim que ouvia as palavras deles vadia, vadia, vadia. Libertei-me da parte que acompanhava aquelas palavras traidora, mentirosa, vadia. E simplesmente me tornei. Eu me tornei a música, os tambores e a coisa selvagem e sombria nos braços do grão-senhor. Os olhos de Liz estavam completamente vidrados, e não por poder ou ódio. Algo vermelho incandescente e emoldurado por escuridão reluzente explodiu em minha mente. Passei a mão pela coxa de Liz, sentindo a força do guerreiro oculto ali. Puxei a mão para cima de novo, em uma carícia longa, distraída, precisando tocá-lo, senti-lo. Eu estava prestes a pegar fogo e queimar. Começaria a queimar bem ali. Calma, disse Liz, com um interesse malicioso, pela fenda aberta em meu escudo. Se você se tornar uma vela viva, o pobre Kir vai dar um ataque. E então vai estragar a festa de todos. Porque o fogo mostraria a todos que eu não era normal e sem dúvida Kir informaria aos quase aliados na corte outonal. Ou algum daqueles monstros da corte informaria. Liz moveu os quadris, esfregando-se contra mim com tanta pressão que, por um segundo, não me importei com Kir, ou com a corte outonal, ou com o que Asriel poderia estar fazendo naquele momento para roubar a esfera. Eu estava tão fria, tão solitária, por tanto tempo, e meu corpo gritava ao contato, a alegria de ser tocada e abraçada e estar viva. A mão que estava em minha cintura deslizou para o abdômen, agarrando-se ao cinto baixo. Apoiei a cabeça entre o ombro e o pescoço de Liz, encarando a multidão conforme eles me encaravam, saboreando cada lugar em que Liz e eu nos tocávamos, e querendo mais, mais, mais. Por fim, quando meu sangue começou a ferver, quando Liz deslizou o nó do dedo sob meu seio, olhei para onde eu sabia que Kir estava parado, nos observando, meu vinho esquecido na mão. Nós dois olhamos. O administrador encarava, sem disfarçar, conforme se encostava à parede. Sem saber se deveria interromper. Meio apavorado de fazer isso. Nós éramos sua distração. Nós éramos a carta na manga enquanto Aze roubava a esfera. Eu sabia que Liz ainda encarava Kir quando a ponta da língua deslizou por meu pescoço. Arquei as costas, as pálpebras pesadas, respiração entrecortada. Eu queimaria e queimaria e queimaria. Acho que ele está tão enojado que poderia me dar a esfera apenas para sair daqui, disse Liz, em minha mente, com a outra mão escorregando perigosamente para o sul. Mas havia um desejo tão crescente ali, e eu não usava nada abaixo para disfarçar as consequências se Liz deslizasse a mão um pouco mais para cima. Você e eu damos um show e tanto, falei, de volta. A pessoa que disse isso, com a voz rouca e abafada, eu jamais ouvirá aquela voz sair de mim antes. Mesmo em minha mente. A mão de Liz deslizou para a parte de cima de minha coxa, e os dedos se curvaram para dentro. Eu me esfreguei contra Liz, tentando afastar suas mãos do que ele estava prestes a descobrir. E me dei conta de que ele estava duro contra minhas costas. Cada pensamento se esvaiu de minha cabeça. Apenas a adrenalina do poder permaneceu enquanto eu me esfregava ao longo daquela extensão impressionante. Liz soltou uma risada grave e rouca. Kir apenas observava e observava e observava. Rígido. Horrorizado. Preso ali, até que Liz o dispensou e ele não pensou duas vezes no motivo. Ou em para onde teria ido o mestre espião. Então, me virei de novo, encarei os olhos agora e nunca dessons de lição e lambi a extensão do pescoço. Vento e mar e algo cítrico e suor. Aquilo quase me destruiu. Olhei para a frente, e Liz passou a boca por minha nuca, logo acima da coluna, no momento em que me movi contra a ereção que estava pressionada contra mim, insistente, dominante. Exatamente quando a mão dele deslizou um pouco mais alto na parte interna de minha coxa. Senti a concentração predatória se voltar direto para a umidade que Rezant sentiu ali. Prova de meu corpo traidor. Os braços de Liz ficaram tensos em volta de meu corpo, e meu rosto corou talvez um pouco por vergonha, mas... Liz sentiu minha concentração se extinguindo e meu fogo se insinuando.
Não tem problema, disse ele, mas aquela voz mental parecia sem fôlego. Não quer dizer nada. É apenas seu corpo reagindo. Por que você é tão irresistível? Minha tentativa de desviar do assunto pareceu forçada, até mesmo na mente. Mas Liz gargalhou, provavelmente por mim. Nós dançávamos, provocávamos e implicávamos um com o outro durante meses. E talvez fosse a reação de meu corpo, talvez fosse a reação do corpo dele, mas o gosto de Liz ameaçava me destruir, me consumir. Outro macho? Eu tive as mãos de outro macho em meu corpo inteiro quando Talin e eu tínhamos acabado. Lutando contra a náusea, estampei um sorriso sonolento e envolto em luxúria no rosto. No momento em que Asriel voltou para dar um aceno sutil de cabeça para Liz. Ele tinha conseguido a esfera. Mor deslizou direto para o mestre espião, percorrendo com mãos senhoriais os ombros de Asriel, o peito, conforme ela dava a volta para encará-lo. A mão coberta de cicatrizes de Asia envolveu a cintura exposta de Mor, apertando-a uma vez. A confirmação de que Mor precisava também. Ela ofereceu um breve sorriso a Asriel que sem dúvida iniciaria boatos, e saiu andando para a multidão de novo. Estonteante, uma distração, deixando que pensassem que Asia estivera ali o tempo todo, deixando que se perguntassem se Mor tinha estendido a Asia um convite para sua cama. Asriel apenas encarou Mor, distante e entediado. Eu me perguntei se ele seria tão perturbado por dentro quanto eu era. Liz flexionou o dedo para Kir, o qual, fazendo uma careta na direção da filha, se aproximou aos tropeços com meu vinho. Ele mal tinha alcançado o altar quando o poder de Liz tomou o vinho do administrador, fazendo a taça flutuar até nós. Liz apoiou a taça no chão, ao lado do trono. Aquela havia sido uma tarefa idiota que dera a Kir para lembrar o administrador do quanto ele era impotente, de que aquele trono não era dele. Devo provar para ver se tem veneno? Perguntou Liz, enquanto dizia para minha mente, Cashon está esperando. Vá. Liz tinha a mesma expressão desnorteada de desejo no rosto perfeito, mas os olhos. Eu não conseguia ler as sombras nos olhos de Liz. Talvez, apesar de toda a provocação, depois de Amaranta, ele não quisesse ser tocado por uma mulher daquela forma. Nem mesmo gostava de ser desejado daquela forma. Eu tinha sido torturada e atormentada, mas os horrores de Liz haviam passado para outro nível. Não, meu senhor, grunhiu Kir. Eu jamais ousaria feri-lo. Mais uma distração, aquela conversa. Tomei isso como minha deixa para caminhar até Cashon, que estava grunhindo ao lado de uma pilastra para qualquer um que se aproximasse. Senti os olhos da corte deslizarem para mim, senti quando farejaram delicadamente o que estava tão obviamente estampado em meu corpo. Mas, quando passei por Kir, mesmo com o grão-senhor em minhas costas, ele sibilou, quase baixo demais para ser ouvido. Vai receber o que merece, vadia. Noite explodiu no salão. Pessoas gritaram. Quando a escuridão se dissipou, Kir estava de joelhos. Liz ainda estava sentado no trono. O rosto era uma máscara de ódio congelado. A música parou. Mor surgiu à frente da multidão, a expressão estampava uma satisfação arrogante. Mesmo enquanto Asriel se aproximava do lado de Mor, perto demais para parecer casual. Peça desculpas, disse Liz. Meu coração bateu forte ao puro comando, a ira primitiva. Os músculos do pescoço de Kir se contraíram e suor escorreu por seu lábio. Eu disse em Liz, com uma calma tão terrível, peça desculpas. O administrador gemeu. E quando o outro segundo se passou, osso estalou. Kir gritou. E eu observei seu braço ser fraturado não em 2, não em 3, mas em 4 partes diferentes, a pele ficando esticada e frouxa em todos os lugares errados. Outro estalo. O cotovelo de Kir se desintegrou. Meu estômago se revirou. Kir começou a chorar, as lágrimas eram em parte ódio, a julgar pela ira nos olhos enquanto me encarou, e depois virou para Liz. Mas os lábios do administrador formaram a palavra desculpe.
Os ossos do outro braço se partiram, e foi difícil não encolher o corpo. Rhys sorriu quando Kir gritou de novo, depois, disse ao salão. Devo matá-lo por isso? Ninguém respondeu. Rhys riu. Ele disse ao administrador. Quando acordar, não deve ver um curandeiro. Se eu souber que viu. Outro estalo, o mindinho de Kir ficou mole. O macho gritou. O calor que fervera meu sangue se tornou gelo. Se eu souber que viu, vou cortar você em pedaços e enterrá-los onde ninguém conseguirá emendá-lo de novo. Os olhos de Kir se arregalaram com terror verdadeiro agora. Então, como se a mão invisível de alguém o tivesse apagado, o administrador desabou no chão. Rhys disse, para ninguém em especial. Jogue-o no quarto. 2 machos que pareciam primos ou irmãos de Mor se adiantaram, recolhendo o administrador. Mor os observou, com um leve riso de escárnio, embora estivesse pálida. Ele acordaria. Foi o que Rhys falou. Eu me obriguei a continuar andando quando Rhys convocou outro membro da corte para dar relatórios sobre quaisquer que fossem os assuntos triviais. Mas minha atenção permaneceu no trono atrás de mim, mesmo quando fui para o lado de Cashon, desafiando a corte a se aproximar, a brincar comigo. Ninguém o fez. E durante a longa hora depois disso, minha concentração permaneceu em parte no grão-senhor cujas mãos e a boca e o corpo tinham subitamente me feito sentir desperta queimando. Não me fez esquecer, não me fez apagar feridas ou tristezas, apenas me tornou viva. Eu me senti como se estivesse dormindo havia um ano, dentro de um caixão de vidro, e Rhys tivesse acabado de quebrar esse caixão e me sacudido até que eu recobrasse a consciência. O grão-senhor cujo poder não tinha me assustado. Cuja ira não tinha me destruído. E agora eu não sabia onde tudo isso me deixava. Submersa até os joelhos em problemas parecia um bom lugar para começar. Capítulo 43. O vento rugia em volta de mim e Rhys conforme ele atravessava do céu acima da corte. Mas Velaris não nos recebeu. Em vez disso, estávamos de pé à margem de um lago montanhoso iluminado pelo luar e cercado por pinheiros, bem acima do mundo. Deixamos a corte como chegamos com arrogância e de forma ameaçadora. Aonde Cashon, Asriel e Mor tinham ido com a esfera, eu não fazia ideia. Sozinho na beira do lago, Rhys falou, a voz rouca. Desculpe. Pisquei. Que motivo você teria para se desculpar? As mãos de Rhys tremiam, como consequência da fúria devido ao xingamento que Kir direcionou a mim, ao que ele ameaçara. Talvez nos tivesse levado até lá antes de voltarmos para casa atrás de alguma privacidade antes de os amigos interromperem. Eu não deveria tê-la deixado ir. Deixado que visse aquela parte de nós. De mim. Eu jamais vira Rhys tão aberto, tão hesitante. Estou bem. Eu não sabia o que pensar a respeito do que fora feito. Tanto entre nós quanto com Kir. Mas tinha sido minha escolha. Interpretar aquele papel, vestir aquelas roupas. Deixar que Rhys me tocasse. Mas, falei devagar. Sabíamos o que esta noite exigiria de nós. Por favor, não comece a me proteger. Não dessa forma. Ele sabia o que eu queria dizer. Tinha me protegido sob a montanha, mas aquele ódio primitivo de macho que mostrará a Kir. Um escritório destruído sujo de tinta surgiu em minha memória. Eu nunca a vou trancafiar, obrigá-la a ficar para trás. Mas, quando ele a ameaçou esta noite, quando a chamou de vadia. Era como chamavam a ele. Durante 50 anos, sibilavam aquilo. Eu ouvira Lucien disparar as palavras na cara de Rhys. Ele soltou um fôlego entrecortado. É difícil segurar meus instintos, explicou Rhys, a voz rouca. Instintos. Exatamente como outra pessoa tinha instintos de proteger, de me esconder. Então, deveria ter se preparado melhor, disparei. Parecia estar muito bem até que Kir falou. Matarei qualquer um que faça mal a você, grunhiu Rhys. Matarei e demorarei muito fazendo isso.
Ele ficou sem fôlego. Vá em frente. Pode me odiar, me desprezar. Você é meu amigo, declarei, e minha voz falhou na palavra. Odiei as lágrimas que me escorreram pelo rosto. Nem mesmo sabia por que estava chorando. Talvez devido ao fato de que tinha parecido real naquele trono com ele, mesmo que por um momento, e provavelmente não fora. Não para ele. Você é meu amigo, e entendo que é grão, senhor. Entendo que defenderá sua verdadeira corte, e punirá ameaças contra ela. Mas não posso. Não quero que pare de me contar as coisas, de me convidar para fazer coisas, por causa das ameaças contra mim. Escuridão ondulou, e asas se abriram nas costas de Rhys. Não sou ele, sussurrou Rhys. Jamais serei ele, agirei como ele. Ele trancafiou você e a deixou definhar e morrer. Ele tentou. Pare de comparar. Pare de me comparar a ele. As palavras me interromperão. Pisquei. Acha que não sei como as histórias são escritas, como esta história será escrita? Rhys levou as mãos ao peito, o rosto mais aberto, mais angustiado do que eu já vira. Sou o Senhor Sombrio que roubou a noiva da primavera. Sou um demônio e um pesadelo, e terei um final triste. Ele é o príncipe de ouro, o herói que poderá ficar com você como recompensa por não morrer de burrice ou arrogância. As coisas que amo têm uma tendência a ser tiradas de mim. Rhys admitira isso sob a montanha. Mas suas palavras eram como combustível para meu temperamento, para qualquer poço de medo que estivesse se abrindo dentro de mim. E quanto à minha história? Sibilei. E quanto à minha recompensa? E quanto ao que eu quero? O que você quer, Feyre? Não tive resposta. Não sabia. Não mais. O que você quer, Feyre? Fiquei em silêncio. A risada de Rhys saiu amargamente suave. Foi o que pensei. Talvez devesse tirar um tempo para descobrir isso um dia desses. Talvez eu não saiba o que quero, mas pelo menos não escondo o que sou atrás de uma máscara, argumentei, fervilhando. Pelo menos deixo que vejam quem sou, pedaços quebrados e tudo. Sim, é para salvar seu povo. Mas e quanto às outras máscaras, Rhys? E quanto a deixar que seus amigos vejam seu verdadeiro rosto? Mas talvez seja mais fácil não o fazer. Porque o que acontece se deixar alguém entrar? E se a pessoa vir tudo, mas ainda assim der as costas? Quem poderia culpá-la? Quem iria querer lidar com esse tipo de confusão? Ele se encolheu. O grão-senhor mais poderoso da história se encolheu. E eu sabia que o tinha atingido com força, e profundamente. Muita força. Muito profundamente. Rhys, falei. Vamos para casa. A palavra pairou entre nós, e me perguntei se ele a retiraria mesmo quando esperei que minha boca disparasse que não era minha casa. Mas pensar nos céus azuis limpos e frescos de Velaris ao pôr do sol, a faísca das luzes da cidade. Antes que eu pudesse dizer que sim, Rhys pegou minha mão, sem me encarar, e nos atravessou. O vento parecia vazio conforme rugia ao nosso redor, a escuridão era fria e estranha. Cashon, Asriel e Mor estavam, de fato, esperando na casa da cidade. Dei boa noite a eles enquanto cercavam rezando em busca de respostas a respeito do que Kyr tinha dito para provocá-lo. Eu ainda estava com o vestido que parecia vulgar em Velaris, mas me peguei seguindo para o jardim, como se o luar e o frio pudessem purificar minha mente. No entanto, se quisesse ser sincera, eu esperava por ele. O que tinha dito? Eu fora horrível. Rhys me contou aqueles segredos, aquelas vulnerabilidades em confidência. E eu as atirei na cara dele. Porque eu sabia que o machucaria. E sabia que não estava falando sobre Rhys, não de verdade. Minutos se passaram, a noite ainda parecia fria o bastante para me lembrar de que a primavera não tinha chegado de vez, e estremeci, esfregando os braços conforme a lua cruzava o céu. Ouvia a fonte e a música da cidade. Ele não veio. Eu não tinha certeza do que sequer diria a Rhys.
Sabia que ele e Talin eram diferentes. Sabia que a raiva protetora de Rizan naquela noite fora justificada, que eu teria uma reação semelhante. Estava sedenta por sangue ao ouvir os mínimos detalhes do sofrimento de Mor, queria puni-los por aquilo. Eu conhecia os riscos. Sabia que ficaria sentada em seu colo, tocando-o, usando-o. Eu o estava usando havia um tempo agora. E talvez devesse contar a Riz que não queria ou esperava nada dele. Talvez Rizan precisasse flertar comigo, me provocar, como distração e para ter um senso de normalidade, tanto quanto eu. E talvez eu tivesse dito o que disse a ele porque percebi que poderia muito bem ser a pessoa que não deixava ninguém me conhecer. E naquela noite, quando Riz se encolheu depois que viu como ele me afetava, aquilo esmagara algo em meu peito. Eu tinha sentido ciúmes, de Cresseida. Estava tão profundamente infeliz naquela barca porque queria ser aquela para quem ele sorria daquela forma. E sabia que era errado, mas não achava que Riz me chamaria de vadia se eu quisesse, se eu quisesse. Não importava quão pouco tempo tinha se passado depois de Talin. E seus amigos também não. Não quando haviam sido chamados da mesma coisa, ou pior. E aprenderam a viver e a amar depois disso. Apesar disso. Então, talvez fosse a hora de confessar isso a Rizan. De explicar que eu não queria fingir. Não queria ignorar como se fosse uma piada, um plano ou uma distração. E seria difícil, e eu estava com medo, e talvez fosse difícil lidar com aquilo, mas eu estava disposta a tentar com ele. Tentar, ser alguma coisa. Juntos. Se aquilo era puramente sexual, ou se era mais, ou um meio termo, ou além disso, eu não sabia. Nós descobriríamos. Eu estava curada ou me curando o suficiente para querer tentar. Se ele estivesse disposto a tentar também. Se não desse as costas quando eu dissesse o que queria, ele. Não o grão-senhor, não o macho mais poderoso da história de Prithian. Apenas, ele. A pessoa que mandara música para aquela cela, que pegará aquela faca no trono de Amaranta para lutar por mim quando ninguém mais ousou, e que continuou lutando por mim todo dia desde então, recusando-se a me deixar desabar e definhar. Então, esperei por Riz no jardim frio sob o luar. Mas ele não veio. Riz não apareceu no café da manhã. Ou no almoço. Não estava nem na casa. Eu até escrevi um bilhete no último papel que usamos. Quero falar com você. Esperei 30 minutos até o papel sumir. Mas ele permaneceu na palma de minha mão até que o atirei ao fogo. Eu fiquei tão irritada que saí andando pelas ruas batendo os pés, e mal reparei que o dia estava morno, ensolarado, que o próprio ar agora parecia envolto em limão e flores selvagens e grama nova. Agora que tínhamos a esfera, ele sem dúvida entraria em contato com as rainhas. As quais sem dúvida desperdiçariam nosso tempo, apenas para nos lembrar de que eram importantes, que elas também tinham poder. Parte de mim desejava que Riz pudesse lhes esmagar os ossos, como tinha feito com Kir na noite anterior. Fui para o apartamento de Henry do outro lado do rio, precisando da caminhada para espairecer. O inverno tinha, de fato, cedido lugar à primavera. Quando cheguei à metade do caminho, meu sobretudo estava jogado sobre o braço, e meu corpo, brilhoso com suor sob o suéter pesado cor de creme. Encontrei Henry da mesma forma que a vira da última vez, curvada sobre o livro, papéis espalhados ao redor. Apoiei o corpo no balcão. Henry falou, sem erguer o rosto. Ah! O motivo pelo qual Riz quis arrancar minha cabeça essa manhã. Encostei no balcão, franzindo a testa. Para onde ele foi? Caçar quem atacou vocês ontem. Se tinham flechas de freixo no arsenal. Tentei acalmar a preocupação profunda. Acha que foi a corte estival. O rubi de sangue ainda estava no chão, ainda usado como peso de papel contra a brisa do rio que soprava das janelas abertas. O colar de Varian estava agora ao lado da cama de Henry. Como se ela tivesse caído no sono olhando para ele. Talvez ponderou,
passando o dedo por uma linha de texto. Ela devia estar realmente absorta, para sequer se incomodar com o sangue. Pensei em deixá-la sozinha. Mas Henry continuou. Independentemente disso, parece que nossos inimigos colocaram um rastreador na magia de Liz. O que significa que podem encontrá-lo quando ele atravessa para qualquer lugar, ou se usa seus poderes. Henry por fim ergueu o rosto. Vocês vão deixar Velaris em 2 dias. Liz quer que se posicionem em um dos acampamentos de guerra ilirianos, de onde voarão até as terras humanas quando as rainhas mandarem notícias. Por que não hoje? Porque a queda das estrelas é amanhã à noite, a primeira que passamos juntos em 50 anos. Espera-se que Liz participe, em meio ao povo. O que é queda das estrelas? Os olhos de Henry brilharam. Fora destas fronteiras, o resto do mundo celebra a data de amanhã como Ninsar, o dia das sementes e flores. Quase me encolhi ao ouvir aquilo. Não tinha percebido quanto tempo havia se passado desde que eu chegara ali. Mas a queda das estrelas, falou Henry, apenas na corte noturna é possível testemunhá-la, apenas neste território a queda das estrelas é comemorada no lugar das festividades de Ninsar. O restante, o porquê disso, você vai descobrir. É melhor se for surpresa. Bem, isso explicava porque as pessoas pareciam já estar se preparando para algum tipo de comemoração, grão-féricos e féricos correndo para casa com os braços cheios de buquês de flores selvagens de cores vibrantes, e laços de fita e comida. As ruas eram varridas e limpas, as fachadas das lojas, arrumadas com mãos ágeis e habilidosas. Vamos voltar para cá depois de partirmos? Perguntei. Henry voltou para o livro. Não por um tempo. Algo em meu peito começou a afundar. Para um imortal, um tempo devia ser, muito tempo. Tomei aquilo como um convite para partir, e segui até a porta nos fundos do apartamento. Mas Henry disse. Quando Liz voltou, depois de Amaranta, ele era um fantasma. Fingia que não era, mas era. Você o fez recuperar a vida. As palavras ficaram emperradas, e eu não quis pensar naquilo, não quando qualquer que fosse o bem que eu tivesse feito, qualquer que fosse o bem que tínhamos feito um para o outro, pudesse ter sido varrido pelo que eu dissera a Liz. Então, falei. Ele tem sorte por ter todos vocês. Não rebateu Henry, baixinho, com mais suavidade do que eu jamais ouvira. Nós temos sorte de tê-lo, Feire. Eu me virei da porta. Conheci muitos grãos-senhores, continuou Henry, estudando o papel. Cruéis, espertos, fracos, poderosos. Mas nunca um que sonhava. Não como ele. Sonha com o quê? Sussurrei. Com paz. Com liberdade. Com um mundo unido, um mundo que floresça. Com algo melhor, para todos nós. Ele acha que será lembrado como o vilão da história. Henry riu com deboche. Mas eu me esqueci de contar a ele, falei, baixinho, abrindo a porta, que o vilão costuma ser a pessoa que trancafia a donzela e joga a chave fora. Ah! Dei de ombros. Foi ele quem me libertou. Se você se mudou para outro lugar, escrevi, depois de sair do apartamento de Henry e voltar para casa, poderia ao menos ter me dado as chaves desta casa. Sempre deixo a porta destrancada quando saio. Está ficando tentador demais para ladrões. Nenhuma resposta. A carta nem mesmo sumiu. Tentei depois do café da manhã, no dia seguinte à manhã da queda das estrelas. Cashon diz que você está emburrado na casa do vento. Que comportamento mais indigno de um grão-senhor. E meu treinamento? De novo, nenhuma resposta. Minha culpa é. E o que mais fosse aquilo, começou a mudar. Mal consegui me controlar para não rasgar o papel quando escrevi o terceiro bilhete depois do almoço. Isso é punição. Ou as pessoas em seu círculo íntimo não recebem segundas chances quando o irritam. Você é um covarde desprezível. Eu estava saindo da banheira, e a cidade fervilhava com os preparativos das festividades ao pôr do sol, quando olhei para a mesa na qual tinha deixado a carta. E a vi sumir.
Niuala e Serridven chegaram para me ajudar a me vestir, e tentei não encarar a mesa conforme esperava, esperava e esperava pela resposta. Ela não veio. Capítulo 44. Mas, apesar da carta, apesar da confusão entre nós, quando olhei no espelho uma hora depois, não consegui acreditar no que via refletido. Fiquei tão aliviada nas últimas semanas por conseguir dormir que me esquecera de agradecer por manter a comida no estômago. Meu rosto e meu corpo estavam cheios de novo. O que deveria ter levado mais semanas na forma humana fora apressado pelo milagre de meu sangue imortal. E o vestido? Jamais tinha vestido nada como aquilo, e duvidava que algum dia vestiria algo assim de novo. Feito de minúsculas gemas azuis, tão pálidas que quase pareciam brancas, ele se agarrava a todas as curvas e todas as depressões antes de descer ao chão e formar uma cauda que parecia luz estelar líquida. As mangas longas eram justas, terminando nos pulsos com punhos de puro diamante. O decote roçava minha clavícula, e a modéstia era compensada pela forma como o vestido envolvia áreas que supus que interessariam a uma fêmea exibir. Meus cabelos haviam sido afastados do rosto com 2 penteles de prata e diamante, e soltos como uma cascata por minhas costas. E pensei, enquanto estava sozinha no banheiro, que talvez eu parecesse uma estrela cadente. Rezan não estava em lugar algum quando tomei coragem para ir ao jardim do telhado. As pedras no vestido tilintavam e farfalhavam contra o piso conforme eu caminhava pela casa quase escura, todas as luzes haviam sido atenuadas ou apagadas. Na verdade, a cidade inteira apagará as luzes. Uma figura alada e musculosa estava no alto do telhado, e meu coração deu um salto. Mas então ele se virou, no momento em que o cheiro do feérico me atingiu. E algo em meu peito pesou um pouco quando Cashon soltou um assobio baixo. Devia ter deixado Niuala e Serridven me vestirem. Eu não sabia se sorria ou se encolhia o corpo. Você está muito bonito apesar disso. Ele estava. Tinha tirado o traje de combate e a armadura, vestia uma túnica preta cujo corte ressaltava aquele corpo de guerreiro. O cabelo preto de Cashon fora penteado e domado, até mesmo as asas pareciam mais limpas. Cashon estendeu os braços. Os sifões ainda estavam lá, uma manopla de metal com buracos no lugar dos dedos que se estendia por baixo das mangas feitas sob medida de seu casaco. Pronta? Ele tinha me feito companhia nos últimos 2 dias, me treinava todas as manhãs. Enquanto me mostrava mais detalhes sobre como usar uma lâmina iliriana, em grande parte como estripar alguém com ela, conversávamos sobre tudo, nossas vidas igualmente miseráveis quando crianças, caça, comida. Tudo, exceto Rezan. Cashon mencionara apenas uma vez que Rezan estava na casa, e supus que minha expressão dissera o suficiente a ele sobre não querer saber mais nada. Ele sorria para mim agora. Com todas essas pedras e contas, pode estar pesada demais para ser carregada. Espero que esteja praticando atravessar, caso eu a deixe cair. Engraçadinho. Deixei que Cashon me pegasse nos braços antes de dispararmos para cima. Eu podia ainda não conseguir atravessar, mas desejei ter asas, percebi. Asas grandes e puldaruças para que eu pudesse voar o quanto quisesse, para que pudesse ver o mundo e tudo que este tinha a oferecer. Abaixo de nós, cada luz restante se apagou. Não havia lua, nenhuma música fluía nas ruas. Só havia o silêncio como se estivesse esperando algo. Cashon disparou pela escuridão silenciosa até onde a casa do vento se erguia. Eu conseguia distinguir multidões reunidas nas muitas varandas e nos pátios apenas pelo leve brilho de luz estelar em seus cabelos, e, depois, pelo tilintar dos copos e conversas baixas conforme nos aproximávamos. Cashon me colocou no pátio lotado do lado de fora da sala de jantar, e apenas alguns convivas se deram o trabalho de olhar para nós. Esferas com luz feérica tênue dentro da casa iluminavam travessas de comida e intermináveis fileiras de garrafas verdes de vinho espumante sobre as mesas. Cashon sumiu e voltou antes que eu desse por sua falta, colocando uma taça do vinho em minha mão. Nenhum sinal de Rezan. Talvez ele me evitasse a festa inteira.
Alguém chamou o nome de Cashon do outro lado do pátio, e ele me deu um tapinha no ombro antes de sair. Um macho alto, com o rosto oculto em sombras, entrelaçou o antebraço com o de Cashon em um comprimento, seus dentes brancos reluziram na escuridão. Asriel já estava com o estranho, e as asas recolhidas para evitar que os convivas esbarrassem nelas. Ele, Cashon e Mor ficaram entre si durante o dia, o que era compreensível. Busquei sinais de meus outros amigos. A palavra ressoou em minha cabeça. Seria isso o que eram? Anren não estava à vista, mas notei uma cabeça dourada no mesmo momento em que ela me viu, e Mor veio até meu lado. Ela usava um vestido totalmente branco, pouco mais que uma faixa de seda que mostrava as generosas curvas. De fato, um olhar por cima do ombro de Mor revelava Asriel olhando ostensivamente para as costas da Férica, e Cashon e o estranho já estavam distraídos em conversa para notar o que chamará a atenção do mestre espião. Por um momento, a cobiça no rosto de Asriel fez meu estômago se apertar. Eu me lembrava de me sentir daquela forma. Lembrava como era ceder aquilo. Como eu tinha chegado perto de fazê-lo na outra noite. Não vai demorar muito, avisou Mor. O quê? Ninguém tinha me contado o que esperar, como se não quisesse estragar a surpresa da queda das estrelas. Até a diversão. Olhei para a festa ao nosso redor. Esta não é a diversão. Mor ergueu uma sobrancelha. Nenhum de nós se importa muito com essa parte. Depois que começar, você verá. Mor tomou um gole do vinho espumante. Esse é um vestido e tanto. Tem sorte que Anren está escondida no sótão, ou provavelmente o roubaria de você. Aquela dragoa vaidosa. Ela não vai fazer uma pausa na decodificação. Sim, e não. Algo a respeito da queda das estrelas a perturba, é o que diz. Quem sabe? Provavelmente faz isso para ser rebelde. Mesmo enquanto falava, as palavras de Mor estavam distantes, o rosto, um pouco tenso. Eu disse, baixinho. Está pronta para amanhã. Amanhã, quando deixaríamos Velaris para evitar que qualquer um reparasse em nossos movimentos naquela área. Mor, Asriel me contara, nervoso, no café da manhã, voltaria para a corte dos pesadelos. Para verificar a recuperação do pai. Provavelmente não era o melhor lugar para discutir nossos planos, mas Mor deu de ombros. Não tenho escolha a não ser estar preparada. Vou com vocês para o acampamento, e, então, sigo meu caminho depois disso. Cashon ficará feliz com isso, comentei. Mesmo que fosse Asriel quem estivesse tentando ao máximo não encarar Mor. Mor riu com deboche. Talvez. Ergui uma sobrancelha. Então vocês dois. Outro gesto de ombros. Uma vez. Bem, nem isso. Eu tinha 17 anos, ele não era sequer um ano mais velho. Quando tudo aconteceu. Mas não havia escuridão no rosto de Mor quando ela suspirou. Pelo caldeirão, aquilo foi há muito tempo. Visitei Rhys durante 2 semanas no acampamento de guerra quando ele estava treinando, e Cashon, Asriel e eu viramos amigos. Uma noite, Rhys e a mãe precisaram voltar para a corte noturna, e Asriel foi com eles, então, Cashon e eu ficamos sozinhos. Naquela noite, uma coisa levou a outra. Eu queria que fosse Cashon quem fizesse aquilo. Eu queria escolher. Um terceiro gesto de ombros. Eu me perguntei se Asriel tinha desejado ser o escolhido em vez do amigo. Se tinha admitido a Mor, ou a Rhys. Se ele se ressentia por ter estado fora naquela noite, por Mor não o ter considerado. Rhys voltou na manhã seguinte e, quando descobriu o que tinha acontecido. Mor riu baixinho. Tentamos não falar sobre o incidente. Ele e Cashon. Nunca os vi brigar daquele jeito. Tomara que nunca mais veja. Sei que Rhys não estava com raiva por causa de minha virgindade, mas pelo perigo que perdê-la me fazia correr. Asriel ficou ainda mais irritado, embora tenha deixado Rhys brigar. Eles sabiam o que minha família faria por eu ter me rebaixado com um bastardo feérico inferior.
Mor passou a mão pelo abdômen, como se conseguisse sentir aquele prego que haviam cravado nela. Estavam certos. Então, você e Cashon falei, querendo desviar o assunto, aquela escuridão nunca mais ficaram juntos depois daquilo. Não disse Mor, rindo baixinho. Eu estava desesperada, fui inconsequente naquela noite. Escolhi Cashon não apenas pela bondade, mas porque queria que minha primeira vez fosse com um dos lendários guerreiros ilirianos. Eu queria me deitar com o melhor dos guerreiros ilirianos, na verdade. E olhei uma vez para Cashon e soube. Depois que consegui o que queria, depois, de tudo, não gostei que aquilo tivesse causado um abismo entre ele e Rhys, ou mesmo entre ele e Azer, então, nunca mais. E nunca ficou com mais ninguém depois disso. Nem o frio e belo encanador de sombras que tentava com tanto afinco não a olhar com desejo no rosto. Eu tive amantes, esclareceu Mor. Mas, fico entediada. E Cashon também as teve, então, não fique com esse olhar meloso de amor não correspondido. Ele só quer o que não pode ter, e se irrita há séculos porque fui embora e nunca mais olhei para trás. Ah, isso o deixa louco, disse Rhys, atrás de mim, e dei um salto. Mas o grão-senhor me circundava. Cruzei os braços quando ele parou e deu um risinho. Você parece uma mulher de novo. Sabe mesmo elogiar as mulheres, primo, ironizou Mor, e deu um tapinha no ombro de Rhys ao ver um conhecido e ir cumprimentá-lo. Tentei não olhar para Rhys, que estava de casaco preto, casualmente desabotoado no alto para que a camisa branca abaixo também desabotoada no pescoço mostrasse as tatuagens no peito exposto. Tentei não olhar, e fracassei. Planeja me ignorar um pouco mais? Perguntei, com frieza. Estou aqui agora, não estou. Não quero que me chame de covarde desprezível de novo. Abri a boca, mas senti todas as palavras erradas começarem a sair. Então, eu a fechei e procurei por Asriel ou Cashon ou qualquer um que pudesse falar comigo. Ir até um estranho começava a parecer agradável quando Rhys falou, a voz um pouco rouca. Eu não estava punindo você. Só, precisava de tempo. Não queria ter aquela conversa ali com tanta gente ouvindo. Então, gesticulei para a festa e falei. Pode, por favor, me dizer sobre o que se trata essa reunião? Rezan passou para trás de mim, rindo ao dizer ao meu ouvido. Olhe para cima. De fato, quando olhei, a multidão se calou. Nenhum discurso para os convidados. Murmurei. Tranquilas, só queria que as coisas ficassem tranquilas entre nós de novo. Esta noite não se trata de mim, embora minha presença seja reconhecida e observada, disse ele. Esta noite se trata disso. Quando ele apontou, uma estrela disparou pelo céu, mais brilhante e mais próxima que qualquer uma que eu tivesse visto. A multidão e a cidade abaixo comemoraram, erguendo os copos conforme a estrela passou bem acima, e apenas quando ela desapareceu na curva do horizonte é que eles beberam intensamente. Recuei um passo, na direção de Rhys e rapidamente me afastei, para longe do calor, do poder e do cheiro dele. Tínhamos causado danos suficientes em uma posição semelhante na corte dos pesadelos. Outra estrela cruzou o céu, rodopiando e girando no próprio eixo, como se estivesse celebrando a própria beleza iluminada. Ela foi seguida por outra, e outra, até uma brigada de estrelas ser lançada do horizonte, como se milhares de arqueiros as tivessem soltado dos poderosos arcos. As estrelas passaram em cascata por cima de nós, enchendo o mundo de luz branca e azul. Eram como fogos de artifício vivos, e meu fôlego ficou preso na garganta conforme as estrelas continuavam caindo e caindo. Eu jamais vira algo tão lindo. E quando o céu estava cheio delas, quando as estrelas disparavam e dançavam e fluíam pelo mundo, a música começou. Onde quer que estivessem, as pessoas começaram a dançar, se balançando e girando, algumas davam as mãos e rodopiavam, rodopiavam e rodopiavam ao som dos tambores, das cordas, das harpas tilintantes. Não era como o rilhar e as estocadas da corte dos pesadelos, mas uma dança alegre e pacífica. Pelo amor ao som, ao movimento e à vida.
Fiquei rezando no limiar, entre observar as pessoas dançando no pátio, com as mãos erguidas, e as estrelas descendo, mais e mais perto, até que eu jurava que podia tê-las tocado se me inclinasse. E lá estavam Mor e Asriel, e Queshon. Os três dançando juntos, a cabeça de Mor voltada para o céu, os braços erguidos, a luz das estrelas brilhando no branco do vestido. Dançando como se pudesse ser a última vez, fluindo entre Asriel e Queshon, como se os três fossem uma unidade, um único ser. Olhei para trás e vi Ris observando os três, com uma expressão suave. Triste. Separados durante 50 anos e reunidos apenas para serem separados tão rapidamente para lutar de novo pela liberdade. Ris me encarou e disse: Venha. Tem uma vista melhor. Mais silenciosa. Ele estendeu a mão para mim. Aquela tristeza, aquele peso, permaneceu nos olhos de Ris. E não aguentei vê-la, assim como não aguentava ver meus três amigos dançando juntos como se fosse a última vez que o fariam. Ris me levou para uma varanda pequena e reservada que se projetava do nível superior da Casa do Vento. Nos pátios abaixo, a música ainda tocava, as pessoas ainda dançavam, as estrelas disparavam, próximas e ágeis. Ris me soltou quando me sentei no parapeito da varanda. Imediatamente desisti disso quando vi a altura, e recuei um passo por segurança. Rezan riu. Se você caísse, sabe que eu me daria o trabalho de salvá-la antes que atingisse o chão. Mas não até eu estar perto da morte. Talvez. Apoiei a mão contra o parapeito, olhando para as estrelas que passavam. Como punição pelo que falei a você. Eu também disse coisas horríveis, murmurou Ris. Eu não fui sincera, disparei. Estava falando mais de mim que de você. E peço desculpas. Ris observou as estrelas por um momento antes de responder. Mas estava certa. Eu me afastei porque você estava certa. Embora fique feliz em saber que minha ausência pareceu uma punição. Ri com escárnio, mas me senti grata pelo humor, pela forma como ele sempre conseguira me divertir. Alguma novidade com a esfera ou com as rainhas? Ainda nada. Estamos esperando que decidam responder. Ficamos em silêncio de novo, e observei as estrelas. Não são estrelas, na verdade. Não? Ris foi até meu lado no parapeito. Nossos ancestrais achavam que sim, mas são apenas espíritos, em uma migração anual para algum lugar. Por que escolhem este dia para aparecer, ninguém sabe. Senti os olhos de Ris sobre mim, e desviei o olhar das estrelas cadentes. Luz e sombra passaram pelo rosto dele. As comemorações e a música da cidade muito abaixo mal eram audíveis por cima do barulho da multidão reunida na casa. Deve haver centenas deles. Eu consegui dizer, voltando meu olhar para as estrelas que passavam zunindo. Milhares, replicou Ris. Vão continuar passando até o alvorecer. Ou espero que sim. Há menos deles do que da última vez que vi a queda das estrelas. Antes de Amaranta o trancafiar. O que está acontecendo com eles? Olhei a tempo de ver Ris dar de ombros. Algo doeu em meu peito. Eu queria saber. Mas eles continuam voltando, apesar disso. Por quê? Porque as coisas se atêm a outras. Talvez amem tanto o lugar para onde vão que vale a pena. Talvez continuem voltando até que reste apenas uma estrela. Talvez essa única estrela faça a viagem para sempre, com a esperança de que um dia, se continuar voltando com frequência, outra estrela a encontre de novo. Franzi a testa para o vinho em minha mão. Esse é um pensamento muito triste. Realmente. Ris apoiou os antebraços na beira da varanda, perto o bastante para que meus dedos os tocassem se eu ousasse. Um silêncio calmo, intenso, nos envolveu. Palavras demais, eu ainda tinha palavras demais em mim. Não sei quanto tempo se passou, mas devia ter sido um bom tempo, porque, quando Ris falou de novo, eu me sobressaltei. A cada ano que passei sob a montanha e a queda das estrelas chegava, Amaranta se certificava de que eu a satisfizesse.
A noite toda. A queda das estrelas não é um segredo, mesmo para forasteiros, até mesmo a corte dos pesadelos sai de dentro da cidade escavada para olhar o céu. Então, ela sabia. Ela sabia o que significava para mim. Parei de ouvir as comemorações ao nosso redor. Sinto muito. Era tudo o que eu podia oferecer. Enfrentava aquilo me lembrando de que meus amigos estavam em segurança, que Velaris estava em segurança. Nada mais importava, contanto que eu tivesse isso. Ela podia usar meu corpo como quisesse. Eu não me importava. Então, por que não está lá embaixo com eles? Perguntei, mesmo ao guardar o horror do que tinha sido feito a ele no coração. Eles não sabem o que ela fazia comigo durante a queda das estrelas. Não quero que isso estrague sua noite. Não acho que estragaria. Eles ficariam felizes por você deixar que eles dividissem o fardo. Assim como você conta com os outros para ajudar com os problemas. Nós nos encaramos, perto o bastante para dividirmos uma respiração. E talvez todas aquelas palavras acumuladas em mim. Talvez eu não precisasse delas no momento. Meus dedos tocaram os dele. Quentes e firmes, pacientes como se quisessem ver o que mais eu poderia fazer. Talvez fosse o vinho, mas lhe acariciei o dedo com o meu. Quando me virei mais completamente para Liz, algo ofuscante e brilhante se chocou contra meu rosto. Recuei, dando um grito ao dobrar o corpo para a frente, protegendo o rosto da luz que eu ainda conseguia enxergar mesmo de olhos fechados. Liz soltou uma gargalhada sobressaltada. Uma gargalhada. Quando percebi que meus olhos não tinham sido queimados nas órbitas, eu me virei para Liz. Eu podia ter ficado cega. Sibilei, empurrando Liz. Ele olhou meu rosto e caiu na gargalhada de novo. Gargalhada verdadeira, sincera, prazerosa e encantadora. Limpei o rosto e, quando abaixei as mãos, fiquei boquiaberta. Luz verde pálida como gotas de tinta brilhava como sardas em minha mão. Um espírito estelar esmagado. Não sabia se ficava horrorizada ou maravilhada. Ou enojada. Quando fui limpar, Liz segurou minhas mãos. Não, disse ele, ainda rindo. Parece que suas sardas estão brilhando. Minhas narinas se dilataram, e fui empurrar Rezan de novo, não me importava se minha nova força o derrubasse da varanda. Ele podia conjurar asas, podia lidar com isso. Liz desviou de mim, virando para o parapeito da varanda, mas não rápido o bastante para evitar a estrela em disparada que colidiu com a lateral de seu rosto. Liz deu um salto para trás, xingando. Eu ri, o som saiu rouco de mim. Não uma risada alegre ou um risinho, mas uma gargalhada ruidosa. E gargalhei de novo, quando Liz tirou as mãos dos olhos. O lado esquerdo inteiro de seu rosto havia sido atingido. Uma tinta de guerra celestial, era o que parecia. Eu conseguia ver porque Liz não queria que eu me limpasse. Liz estava examinando as mãos, cobertas da poeira, e dei um passo na sua direção, olhando para a forma como aquilo brilhava e reluzia. Liz ficou completamente imóvel quando peguei uma de suas mãos na minha e tracei a forma de uma estrela no alto da palma, brincando com o brilho e as sombras, até que parecesse que uma das estrelas tinha nos atingido. Os dedos de Liz se fecharam com firmeza sobre os meus, e ergui o rosto. Ele sorria. E parecia tão dissonante de um grão senhor, com a poeira brilhante na lateral do rosto, que sorri de volta. Não tinha sequer percebido o que fizera até que o sorriso de Liz se dissipou e a boca se abriu levemente. Sorria de novo, sussurrou ele. Não tinha sorrido para ele. Nunca. Ou gargalhado. Sob a montanha, jamais sorria, jamais dava risada. E depois? E aquele macho diante de mim, meu amigo. Apesar de tudo que Liz havia feito, eu jamais sorrira para ele também. Mesmo quando eu tinha acabado de pintar algo. Nele. Para ele. Eu tinha pintado de novo. Então, sorri para Liz, um sorriso largo, sem me conter. Você é linda, sussurrou Ressan. O ar estava tenso demais,
perto demais entre nossos corpos, entre nossas mãos unidas. Mas eu falei. Você me deve 2 pensamentos, desde quando eu tinha acabado de chegar aqui. Diga em que está pensando. Chris esfregou o pescoço. Quer saber por que eu não falei ou ouvi você? Porque estava muito convencido de que você me jogaria para fora. Eu só. Chris passou a mão pelo cabelo e conteve uma gargalhada. Achei que me esconder seria uma alternativa melhor. Quem diria que o grão-senhor da corte noturna teria medo de uma humana analfabeta? Ronronei. Ele sorriu, me cutucando com o cotovelo. Esse é um insiste. Conte outro pensamento. Os olhos de Rhys se detiveram em minha boca. Queria poder pegar de volta aquele beijo sob a montanha. Eu às vezes esquecia aquele beijo, quando Rhys fizera aquilo para evitar que Amaranta soubesse que Talin e eu estávamos no corredor esquecido, agarrados. O beijo de Rizan fora brutal, exigente, mas... Por quê? O olhar dele recaiu sobre a mão que eu pintara então, como se fosse mais fácil encará-la. Porque não o tornei prazeroso para você, e estava com ciúme e irritado, e sabia que você me odiava. Território perigoso, avisei a mim mesma. Não? Sinceridade, era isso. Sinceridade e confiança. Eu jamais tivera aquilo com alguém. Chris ergueu o rosto, me encarando. E o que quer que estivesse em meu rosto, acho que devia estar espelhado no dele, a fome e o desejo e a surpresa. Engoli em seco e tracei outra linha de poeira estelar pelo interior do pulso forte de Rhys. Achei que ele não estivesse respirando. Você quer dançar comigo? Sussurrei. Ele ficou em silêncio por tanto tempo que ergui a cabeça para observar seu rosto. Mas seus olhos estavam iluminados, emoldurados em prata. Quer dançar? Perguntou Rhys, a voz rouca, entrelaçando os dedos nos meus. Apontei com o queixo na direção da comemoração abaixo. Lá embaixo, com eles. Onde a música chamava, onde a vida chamava. Onde ele deveria passar a noite com os amigos, e onde eu queria passar a noite com eles também. Até mesmo com os estranhos que participavam da festa. Não me importava de sair das sombras, não me importava de sequer estar nas sombras, na verdade, contanto que ele estivesse comigo. Meu amigo por tantos perigos que lutara por mim quando ninguém mais lutaria, nem mesmo eu. É claro que danço com você, disse Rhys, a voz ainda rouca. A noite toda, se quiser. Mesmo que eu pisei nos seus pés. Mesmo assim. Rizan se inclinou para mim e roçou a boca contra minha bochecha corada. Fechei os olhos diante do sussurro de um beijo, do desejo que me devastou depois dele, que talvez devastasse Prithian. E ao nosso redor, como se o próprio mundo estivesse, de fato, se desfazendo, chovia estrelas. Grãos de poeira estelar brilhavam nos lábios de Rhys quando ele se afastou, enquanto eu o encarava, sem fôlego, enquanto Rhys sorria. O sorriso que o mundo provavelmente jamais veria, o sorriso do qual ele abrira mão pelo bem do povo, das terras. Ele disse, baixinho. Eu, sou muito feliz por tê-la conhecido, Feyre. Pisquei para afastar a queimação em meus olhos. Vamos, falei, puxando a mão de Rhys. Vamos nos juntar à dança.